a ideia destes grupos, aonde cada entidade, cada participante ou até pessoa pode dizer, não, eu quero fazer parte deste grupo. Você fala pelo planejamento estratégico. Qualquer pessoa pode dizer, eu quero estar no planejamento estratégico, eu quero estar nisso, quero estar naquilo. Então, o que eu estou sugerindo é que a gente passe essa relação para todas as entidades que compõem. Hoje nós temos a Seixonoye, que veio se agregar a nós, daqui o seu representante, e que elas declinem, de preferência declinem quem, o nome que tem que irá representar nessas reuniões, e aí então nós possamos fazer as reuniões e o encaminhamento. E sempre que nós não, presente que nós não podemos nos perder em reuniões, nós temos que nos perder em trabalho, mas no início a gente tem que decidir para onde é que a gente vai. Clodovo, eu só gostaria de chamar a atenção de um aspecto. Nós vamos ouvir ainda aqui a Arlete Sampaio, a secretária. Existe hoje em curso no país a aprovação, inclusive no Senado, hoje foi aprovado o PL Sul em uma das suas comissões. Esse PL vai definir o Sistema Único da Assistência Social em nosso país. Assim como nós temos o SUS, nós vamos ter o Sistema Único da Assistência Social, o SUAS. Portanto, nós vivemos um momento em que o direito do cidadão, mas é o dever do Estado e a corresponsabilidade da sociedade civil na erradicação da miséria. Já existe uma série de políticas que estão em curso para atender a pessoa em situação de rua, a criança ou adolescente, a pessoa idosa, as mulheres, a criança vítima de agressão física, sexual, enfim. Então, eu acho que independente destas comissões que possam ser criadas, nós temos que ter uma sintonia também fina com essa política que, ora, está sendo formatada, está sendo construída. Porque ela vai na mesma direção dos anseios de todos nós. Então, eu acho que a gente precisa ter aí esse cuidado. Outra coisa, com relação à palavra inclusão social. É uma discussão antiga, em outros lugares provavelmente se utiliza integração. Mas no nosso país, a palavra recente, politicamente correta, é inclusão. Até porque o conceito de integração no nosso país, que é da década de 70 e 80, tinha o sentido de que você prepara a pessoa e ela que se vire para estar integrada à sociedade. O conceito de inclusão, ele envolve a sociedade e a pessoa. Então, a pessoa tem que ser qualificada para estar incluída, mas tem que haver um movimento da sociedade do mundo. Então, a palavra inclusão, ela envolve esses dois aspectos. Então, quando eu coloco uma pessoa numa empresa, não é só a pessoa que tem que estar se qualificando para estar lá incluída no mercado de trabalho. A empresa também tem que fazer todo o trabalho para receber essa pessoa com deficiência. Então, o conceito de inclusão é o conceito mais adequado e, portanto, eu sugiro que continue o conceito de inclusão social, a não ser que nova palavra politicamente correta apareça aí no nosso ambiente. Então, eu acho que essa é a minha preocupação. Nós temos que estar em sintonia com a política pública, com essa verdadeira revolução que está acontecendo no nosso país, no sentido de agregar realmente valor, de dar, de fato, uma política que seja resolutiva, no sentido de trazer as pessoas para uma autonomia, para uma independência, e não ficarem eternamente dependentes de políticas assistencialistas. Então, eu acredito que, se estivermos caminhando nesse sentido, estaremos realmente contribuindo com esta proposta da ministra, da presidente Dilma e da ministra Campelo, que hoje responde pelo Ministério da Assistência e Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Obrigado. Pois não. Porque agora, do ponto de vista mais educacional, a gente tem visto a inclusão, mas a gente não tem visto a integração.
Veja, é que nós hoje estamos utilizando a palavra inclusão e, na verdade, nós estamos excluindo o nome da inclusão. Existe um equívoco muito grande. Quando você fala em inclusão, que as pessoas com deficiência na rede educacional pressupõe-se que haja também uma qualificação dos professores, que existe uma série de recursos, não existem libras. Então, é o amesquinhamento daquilo que foi muito bem idealizado, só que não praticado como deveria ser. Desculpe. Muito bem, considerações extremamente valiosas. Boa noite. Meu nome é Edward, eu sou assistente social e eu sou um assistente social apaixonado pelo que eu gosto de fazer, que é a questão do trabalho social para poder dar uma qualificação às pessoas que necessitam. Eu trouxe, partindo da questão do planejamento estratégico, né, eu trouxe um mapeamento bem simples para poder a gente começar a pensar o que a gente pode fazer e como é que a gente pode se distribuir nesses grupos. Aí a gente começa a falar das coordenações e que grupos vão surgir delas. Eu só vou mostrar, não está nada pronto, mas é para a gente começar a discutir isso. É bem rápido, bem simples, que eu não quero tomar muito do tempo. Só um segundo. Eu trouxe isso aqui para poder a gente começar a mexer, né? Eu tentei fazer de uma forma bem básica, bem simples. Vou tentar aumentar aqui um pouco. Combate à pobreza extrema. Aí a gente tem uma base: combate ao analfabetismo, capacitação profissional, inserção no mercado de trabalho. Dentro de cada proposta dessa, aí sim a gente vai pensar, aquele bolsão de pobreza, ele necessita especificamente de quê? Né? Combate ao analfabetismo, inclusão escolar de crianças, adolescentes e adultos, porque a gente não pode pensar somente na criança, a gente tem que pensar no analfabetismo como um todo. A partir daí, aí a gente pensa na capacitação profissional. Eu sugeri que a gente pudesse montar, fazer um mapeamento da rede social de atendimento aqui no Distrito Federal, de instituições que dão os cursos gratuitos, né? Então, essa ferramenta que a gente vai utilizar, ela vai ser modificada, a gente vai discutir, mas é a questão do planejamento estratégico, como ele estava falando. Como é o nome do amigo? Alberto. Exato. Então, capacitação profissional. Inserção em órgãos governamentais, ONGs e demais instituições que oferecem cursos profissionalizantes. Em seguida, inserção no mercado de trabalho. Estabelecer parcerias com empresas com vagas em diversas áreas. E no final, certificação, movimento contra a pobreza extrema para essas empresas que estão inserindo essas pessoas no mercado de trabalho. Então, para que a gente tenha uma proposta inicial, a gente pode começar a mexer com isso aqui, de uma forma bem simples, e fazer alguma coisa bem sistemática. A gente não precisa pegar modelos extravagantes, que a gente sabe que no final das contas... Qual é a última ali da ponta esquerda, por favor? Certificação, movimento contra a pobreza. Não, da esquerda. Ah, tá. Não, aqui eu ainda vou destrinchar melhor. Para adicionar mais. Isso. Ah, entendi. Clique para adicionar o texto. Então... Está beleza, né? Essa preocupação que eu estou trazendo é a preocupação que eu trouxe da reunião antiga, né, na CNBB, para que a gente possa já começar a fomentar isso. A partir daqui, aí sim, a gente vai começar a discutir quem é que vai coordenar o quê, quem é que vai direcionar o quê. Quer me ajudar aqui um pouquinho? Não. Vocês concordam que a gente pode partir desse princípio? Sim, eu acho que o grupo de trabalho vai discutir, pode partir daí. Isso. Deixa eu ver se eles conseguem. Primeiro, combate à pobreza extrema.
através do combate ao analfabetismo, que é a inclusão de crianças, adolescentes e adultos na área da educação. Pronto, está bem definido aqui. Né? Aí eu comecei a destrinchar um pouco mais. Inclusão escolar de crianças, adolescentes e adultos. Aí, trazendo um pouco mais para baixo. Berçários, mães crecheiras, creche escola e escolas. Aqui a gente tem inúmeras instituições no GDF que fazem esse oferecimento de vagas gratuitas. E eu me propus a estar tentando fazer esse mapeamento, estar tentando buscar essas informações para poder a gente se fortalecer aqui dentro, para poder já fazer esse encaminhamento. Capacitação profissional, inserção em órgãos governamentais, ONGs e demais instituições que oferecem cursos profissionalizantes. 1.3, inserção no mercado de trabalho, estabelecer parcerias com empresas em diversas áreas. E 1.3.2, certificação para as empresas. Só foi uma frase que na hora me veio no pensamento, mas isso aqui é para ser modificado. Um selo? Criação de um selo do movimento, né? Movimento contra a pobreza extrema. Nós participamos. O que eu comentei na última reunião com o Dr. Ulisses, aquela questão do sonho. Se é um sonho sozinho, a gente não consegue implantar. Mas aqui, cada um está querendo sonhar junto, está querendo mudar algo no Brasil que há muito tempo que está tendo essa dificuldade. Sempre tem alguma coisa, algum mecanismo que está entravando essa questão. A educação, ela está incluindo as crianças, né? Mas será que ela está incluindo, as crianças estão sendo incluídas em outras áreas? Então esse é um pensamento que eu tenho, essa é uma discussão que eu tenho. A criança que sai da escola hoje, ela pode entrar num curso de capacitação. Eu moro na Igreja do Torto, lá perto tem um curso de inclusão digital, informática básica, vazio. Porque as crianças que saem da escola, elas ou não têm interesse de entrar no curso de informática básica, ou elas não se consideram capazes de adentrar num curso desses. E aí as cadeiras ficam vazias. Obrigado, a gente pode começar a discutir. Obrigado por isso. Eu acho importante que extragam propostas exatamente assim, concretas, e que acho que elas devem ser dissecadas dentro do grupo específico, que dentro da linha traçada anteriormente, o grupo seria a inclusão pelo trabalho, porque essa inclusão se faz através do trabalho. As pessoas são capacitadas, e até se discutiu Bolsa Capacitação, e depois a formação de empresas de economia solidária, coisas por aí, inclusão pelo trabalho. Eu, pessoalmente, hoje, considero como uma das mais importantes trabalhos o que é feito pelo Ministério dos Esportes com o Ministério da Defesa, que atende a milhares de crianças. Eu estive em Recife na semana passada, e lá num convênio entre a Secretaria de Educação, as Forças Armadas, está lá o Ministério da Marinha e os outros ministérios, e a Secretaria de Infância e Juventude, eles estão atendendo a 58 mil crianças. Quer dizer, mas quem faz o trabalho pesado são os quartéis, onde eles são levados para esse trabalho do segundo tempo. De maneira que uma coisa que eu até considero importante é que vários contatos que eu tive com pessoas das Forças Armadas, ali, o nosso capitão Elias também, é de que eles estão com as portas abertas para usar os seus quartéis de uma forma ampla de atendimento desses adolescentes. Quer dizer, na verdade não é inclusão pelo trabalho, não, é inclusão pela educação, pela civilidade, por a gente aprender a ser um cidadão. Diria alguma coisa sobre isso? Boa noite. Comandante Pipe, do Ministério da Defesa. Doutor Ulisses, o senhor já resumiu com muita propriedade as atividades do Ministério, também colocou no seu documento síntese, de forma numérica, inclusive, a nossa participação nos dois projetos, esse inclusive com ênfase no estado de Pernambuco, movimento a 58 mil adolescentes,
e forças no esporte segundo tempo, com um efetivo atual de 12 mil. Eu apenas gostaria de frisar que a participação fundamental da defesa das Forças Armadas neste tipo de reunião é principalmente ouvir as propostas que são apresentadas, porque o nosso maior patrimônio não é o orçamento do Ministério da Defesa, mas é a nossa força de trabalho, a nossa capacidade de mobilização interna do nosso pessoal. Exatamente por isso tem condições de atender programas como esse. Então, o nosso objetivo é tentar estender, ampliar a capacidade de atendimento a esses adolescentes de baixa renda. Eu apenas ressalto, doutor Luiz, o senhor no seu livro, o livro que o senhor lançou recentemente, o senhor falou numa expansão de 12 mil para 100 mil. E eu fiquei muito feliz em ler isso. Achei, inclusive, próprio e pertinente dentro da nossa capacidade, da nossa infraestrutura. Mas no seu documento síntese só fala de 12 milhões. Então eu peço um pouco de paciência ao senhor, talvez nos próximos 20 PPAs nós tenhamos condições de atender aos 12 milhões. Mas seria o nosso, digamos, o nosso sonho, o patamar a ser atingido em algumas décadas. E também lembrando que, apesar dessa reunião ser uma reunião de decisões não governamentais envolvendo representantes de órgãos do governo, eu digo que o Ministério da Defesa está à disposição para ser chamado a qualquer reunião que envolva decisões em nível governamental, oficial, não apenas não governamental. Obrigado. Deixa eu só dar uma justificação das 12 milhões. É que eu acho que existe no país 12 milhões de adolescentes. Existe. Um país que tem quase 200 milhões e se nós vamos deixar eles soltos por aí, veja o que acontece na época da convocação. São convocados 80 mil cada ano e se integram 20 mil e 60 mil são devolvidos. Devolvidos para onde? Nessa idade de 18 anos de idade, eles têm que... Nós temos que usar aquela determinação que o Juscelino teve para efetivamente incluir toda essa juventude. E acho até mais, que se nós atendermos bem a juventude de hoje, nós não teremos o problema do amanhã. João Breyer. Meu nome é João Breyer, eu sou do Serviço para a Paz, a gente trabalha muito com voluntariado, né? Então eu gostaria de estar me colocando também nesse grupo, mas o que eu queria falar é questão de encaminhamento. Eu acredito que a formação dos grupos, nós podemos estar formando esses grupos agora e estar se comunicando por internet, né? As pessoas estarem se comunicando e cada um trazendo sua expertise, né? O que sabe fazer, o que pode fazer. E eu acredito que é possível a gente criar algumas ações específicas já nesse primeiro momento, já começar a se reunir e tentar buscar realmente ações específicas para que a gente possa ir aumentando essas ações com essas contribuições e cada vez mais. Por exemplo, uma entidade que não pôde enviar o seu representante naquela reunião, mas ela vai receber os resultados ali e vai poder dar sua contribuição via internet. E nós temos também, hoje em dia, possibilidade de fazer reuniões com Skype, existem salas de bate-papo na internet que a gente tem como usar e fazer as reuniões aí. Então eu acredito que realmente as pessoas não precisam agora dizer onde querem estar, mas depois desse e-mail circular que vai haver, que o Dr. Luiz disse que vai ser enviado, realmente a gente se colocar nesses grupos e começar a trabalhar. Já começar a ver o que a gente pode estar fazendo realmente concreto, de ação, para que a gente possa estar avançando. Obrigado. Muito obrigado, João. Doutora Sandra. Doutora Sandra é defensora pública aqui no Distrito Federal e tem uma experiência muito grande com esses grupos que sofrem tanto nesse nosso país. Eu gostaria de fazer uma sugestão de criação de um grupo de atividade jurídica, de atuação jurídica, especificamente. Por que isso? No Brasil ainda, infelizmente, a gente não tem defensoria pública em todos os estados, né? O Paraná, por exemplo, é um exemplo disso, Goiás também é um exemplo disso. Então, quando a gente fala assim, sistema carcerário, a gente fala em adoção, a gente fala em violência contra a mulher, então vários grupos temáticos a própria Defensoria Pública já tem hoje, né? E a gente precisa colocar a Defensoria Pública junto dessa população. Mas como? Em um grupo desse aqui
que, se a gente tiver condição de montar um grupo jurídico, né, de atuação jurídica, eu acho que a gente poderia fazer um trabalho bem bacana no país inteiro. Eu cito o exemplo que a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul e de São Paulo, eles criaram a moradia legal. E foi feito um trabalho junto com esses dois estados, de regularização fundiária, né? Através de quê? De medidas administrativas, não precisou nem ir para a via judicial. Algumas vezes a gente tem que ir sim para a via judicial, né? O caso que a gente fala de violência doméstica. Violência doméstica começa em quê? No alcoolismo, nas drogas. Eu posso afirmar aqui que mais de 90% dos casos de violência doméstica estão assentados na questão do álcool e das drogas. Nós não temos um programa no Brasil ainda em relação a isso. Então é fundamental que a gente tenha um olhar para essas causas. A Bárbara falou muito bem aqui, eu achei interessante, olhar para cada grupo e ver o que eles estão, o que é a necessidade daquele grupo mesmo. E aí eu faço audiência, faço inúmeras audiências dia a dia, e eu sei que aquela mulher que saiu ali vitimada, ela está lá, apanhou, volta com o marido, no outro dia ela recebe uma decisão judicial, daqui a 1 mês, 2 meses, ela está lá de volta. Isso é triste, que a gente fica olhando, que trabalho é esse que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo um trabalho efetivo? Eu não sinto isso. Então eu acho assim, num trabalho desse nível, a gente tem que ter um apoio jurídico. Eu me comprometo a entrar em contato com a direção geral aqui da Defensoria Pública do Distrito Federal, com a Associação dos Defensores Públicos em âmbito nacional, e eu tenho certeza que a gente terá esse apoio em âmbito nacional. Tá? Eu tenho certeza. E eu acho que a gente precisa desse trabalho efetivamente. Presídio, por exemplo. Presídio precisa de um defensor público lá dentro. E todos os dias tem defensores lá, só que eles não dão conta da quantidade de trabalho. É desestruturado. Hoje aqui no DF nós temos 180 defensores. Ao passo que o Ministério Público tem o dobro. Também eu acho que é importante chamar o Ministério Público para uma atuação dessa. Eu acho interessante. Eu me comprometo também, aqui no Distrito Federal, a buscar esse apoio com o Ministério Público aqui, com a magistratura. E eu acho que se formar essa aliança com todos os atores da sociedade, eu acho que é possível a gente fazer esse trabalho. Então, a minha sugestão é a criação de um grupo de atuação jurídica, né? E colocar a Defensoria Pública em âmbito nacional nesse trabalho. Muito bem. Wanda, eu tenho um comentário. Bem, eu vou relatar uma experiência dolorosa que eu vivi essa semana e que me chocou muito, mas que está intrinsecamente dentro do nosso tema. Eu fui convidado por um juiz de infância e juventude para participar lá em Recife do lançamento da Escola Legal, que é um trabalho feito pela Secretaria de Educação, junto com a Vara da Infância e da Juventude e junto com as Forças Armadas. Um trabalho que eles estão atendendo a 58 mil adolescentes de baixa renda, gente necessitada, gente pobre. E lá eu fui convidado a visitar as dependências e devo dizer que eu fiquei da Vara da Infância. Eu fui convidado para visitar as dependências. E chegando lá, a primeira coisa, eu tive um arrepio assim na minha coluna, quando passando pelo corredor, eu vi alguns adolescentes com cara de 12, 13, 14 anos de idade. Não sei que idade tinham realmente, mas algemados. Você acha que ver um homem algemado já é uma coisa brutal. Agora, ver uma criança algemada, isso é um baque no coração da gente. E pior do que isso é que eu fui informado que eles têm espaço para 80 adolescentes e estão internados 550. E que inventaram lá até um tal de batismo, né? E que o menino chega lá e ele
estuprados, coisas assim acontecem. Então, quando nós falamos em acabar com a violência extrema, acabar com a pobreza extrema, com a miséria, eu acho que não existe miséria maior do que essa. Mas, para mim, na minha avaliação, isso é a suprema miséria da humanidade. Nós permitimos, primeiro, que as nossas crianças fiquem abandonadas, literalmente abandonadas, jogadas nas ruas, uns até voltando para o vício, para a droga, para o crack, e nós vamos vê-los como malfeitores, mas na verdade são pessoas que a sociedade empurrou para isso. Eu devo dizer que eu, quando pequeno, minha mãe me ensinou, todas as noites na hora de rezar, eu rezar pelos enfermos e pelos prisioneiros. E ela dizia, uns são enfermos do físico e outros são enfermos da alma. E eu cresci vendo nos prisioneiros, não bandidos, mas vendo pessoas que merecem compaixão, que merecem cuidado. Essa é a visão que eu tenho, especialmente dos nossos meninos e meninas internados por esse Brasil afora. Fiquei mais chocado ainda quando fui conversar com os amigos meus e alguns me disseram assim, não, você não sabia que isso é assim no país inteiro, é assim mesmo. Mas peraí, eu acho que o nosso movimento não pode admitir um movimento que trata contra a pobreza extrema, que trata contra a miséria, não pode aceitar uma coisa dessa. Eu estou certo que temos que fazer levantamentos, como diz aqui o Maurício, saber como é que isso é lá na Dinamarca, como é que é na Suécia, como é que é nos Estados Unidos, como é que é dentro das Forças Armadas, se aquele que é preso dentro do quartel, ele é tratado como gente ou não é tratado, se existe lugares que são tratados como gente, como eu presumo que sejam tratados os prisioneiros, soldados, dentro das Forças Armadas.